Bom dia, irmãos. Semana passada nós ouvimos a mensagem do pastor Leandro a respeito da santidade de Deus e nós hoje vamos dar continuidade ao assunto santidade. Então eu convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Levítico, no capítulo 20. São dois versículos, Levítico, capítulo 20, versículos 7 e 8. Diz-nos a palavra de Deus o seguinte: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Eu sou o Senhor que vos santifico. Santificai-vos e sede santos. O Senhor possa abençoar essa palavra no nosso coração. Amém? Vejam bem, quando nós falamos sobre santidade de Deus, eu acho que é até mais fácil. Nós ouvimos isso na semana passada. Porque quando a gente entende que santo, a palavra santo significa separado, quando ela se aplica a Deus, é fácil de entender, porque Deus está separado da sua criação. Ele é o Criador e está separado da sua criação. Mas significa mais do que isso, ele está separado do mal. Deus é santo porque nele não existe nada de mal. Nele tudo é perfeito, há uma perfeição absoluta. Então Deus é santo, ele é totalmente santo, totalmente perfeito, está afastado de todo o mal e o mal não pode chegar perto dele. Muito bem, isso aí é razoavelmente simples de entender. E esse santidade é um atributo de Deus diferente de outros atributos. Deus tem vários atributos, um deles, onipotente. Deus é onipresente. E ele não pode transferir isso para nós. Nós não podemos ser onipotentes e onipresentes, mas santo a gente pode ser. Então, santidade é um atributo transferível, ou seja, Deus é santo e ele espera que nós sejamos também. E aí começa uma dificuldade. Quando você entende assim, como é que eu posso ser santo? Quando você vê uma criança ou um jovem que se comporta, ele é bem comportado, ele não faz nada de errado. Aí a pessoa diz, esse é um santinho, ele é um santinho, porque ele não faz nada de errado. Aí começa a criar uma mentalidade na gente de que ser santo é um não fazer. Um não fazer. O sujeito é santo, ele não bebe, ele não fuma, ele não tem nenhum outro tipo de vício, ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não isso, ele não aquilo, ele não faz um monte de coisa. Então nós ficamos com a ideia de que ser santo é um não fazer. E há uns 40 anos atrás eu li um textozinho muito curioso, que o texto chamava-se O Crentão. O Crentão. E diz assim: hoje me encontrei com um velho amigo e eu estive pensando, eu nunca ouvi falar um palavrão, ele nunca falou mal de ninguém, ele não frequenta lugares escusos, ele não comete os pecados que a maioria das pessoas vive cometendo, ele tem tudo para ser um crentão, só que eu estou falando do meu cachorro, ele não faz nenhuma dessas coisas, e portanto não pode ser considerado santo, ele não faz. Mas não há nenhuma atribuição moral por ele não fazer essas coisas, porque ser santo não é um não fazer. É claro que não há nada de errado em você não fazer coisa errada, pelo contrário, é o certo, você não fazer. Mas ser santo não é apenas um não fazer, não é apenas um não fazer. E outra coisa, nós estudamos na escola dominical recentemente, lá em Tiago 4,17, que diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, não fazer também pode ser pecado. Então você está dizendo, eu não fiz nada. Não, você pode ter errado, devia ter feito. Mas eu não fiz nada, eu sou santo. Não, você não fez nada? Não, você devia ter feito. Porque ser santo não é um não fazer simplesmente.
Ser santo é muito mais do que isso. Ser santo é caminhar na direção daquele que é o santo. Na medida que eu vou caminhando para a presença de Deus, que é o santo, eu vou estar me santificando. Ser santo significa ser separado. Separado para quê? Para Deus. Separado para Deus. Só para dizer, eu sou separado. Não, mas eu posso ser separado para um monte de coisa. Eu sou separado para Deus. Ser santo significa ser separado para Deus, uma vida de dedicação a Deus, de buscar a sua vontade, de se aproximar cada vez mais dele. Eu quero ler com os irmãos um texto que eu sei que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida, mas é bom ler de novo, que está em Isaías no capítulo 6. Esse texto é muito conhecido. Começa assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ele estava no templo, ok? Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado teu pecado. Há um ensino tremendo aqui. Esse texto é muito conhecido, principalmente pelo que vem depois, né? Que Deus faz um desafio, né? Quem irá por nós? E ele disse: eu vou, envia-me a mim. Mas acontece o seguinte: aqui a primeira coisa que mostra é que quando nós estamos diante da presença da santidade de Deus, a sensação é de total impureza. Você imagina que o cara era o maior profeta em termos de tamanho de Bíblia, que foi quem profetizou a vinda de Jesus. Ele está no templo orando, ele vê a presença de Deus e a primeira coisa é assim: ai de mim, eu sou pecador, estou no meio de um povo de lábios impuros, eu mesmo tenho lábios impuros e eu vi Deus. João, quando vê a presença de Jesus no Apocalipse, a memória ele cai no chão, se eu fiquei como morto, eu tive que ser puxado para cima. Quando nós estamos na presença da santidade de Deus, nós percebemos que nós não somos aquilo que deveríamos ser. A nossa santidade não se compara na presença de Deus. E aí nós perguntamos o seguinte: como que eu devo buscar essa santidade? Deus está dizendo que Ele espera que nós sejamos santos, é isso? Não, Ele está dando uma ordem. Eu sou santo, você tem que ser santo. Como é que eu sei disso? Porque a palavra santidade aparece na Bíblia inteira, tanto no Velho como no Novo Testamento. Mas em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, diz o seguinte: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então isso não é, olha, semana que vem é ceia, eu vou me santificar na semana que vem. Só? Domingo é dia do Senhor, domingo eu vou vestir a pele de ovelha, durante a semana eu vejo de lobo, né? Mas domingo eu vou vestir a pele de ovelha. Não, é santificação na ordem, não é um conselho. É um conselho. A Bíblia diz claramente: sem santificação, você não verá a Deus. Você imagina o texto que eu acabei de ler aqui: Isaías estava adorando a Deus no templo, via a Deus. Poxa, eu não devia nem estar aqui, eu devia ter morrido só de ver a Deus. Ele não se sentia digno de estar na presença de Deus. E aí acontece uma coisa interessante, porque Deus envia os serafins com uma brasa, disse: não, tudo bem, você é iníquo mesmo, mas eu vou tirar essa iniquidade. Como que eu posso ser santo? Como que eu posso me aproximar do santo?
É claro que nós precisamos buscar uma vida pura, e é por isso que vem a ideia do não fazer. Eu não devo fazer as coisas que contaminam a minha vida. Esse não fazer é válido, mas não é só isso. Não é só isso. Eu não quero fazer aquilo que é mal, eu quero fazer aquilo que agrada a Deus. Quero fazer aquilo que agrada a Deus. A irmã Ana Carolina gosta de uma frase que eu falei um tempo atrás, que diz que conversão é quando Deus nos tira da lama. Nós estamos andando na lama do pecado, e conversão é Deus nos tirar da lama. E santificação é tirar a lama de dentro de nós. Nós estamos cheios, não tem lama só por fora, tem lama por dentro também. Então a gente vai tirar a lama de dentro. E é um processo. E esse processo não está completo. Nós temos uma natureza pecadora. Nós precisamos aprender a lutar contra o pecado. Isso se chama santificação. A luta contra o pecado. Para tirar o pecado da minha vida de vez. Devemos viver diariamente uma vida separada. Separada para Deus. Por isso eu não posso me misturar com o mundo. Como é que eu posso ser separado e misturado ao mesmo tempo? E o pior é que eu já vi isso recentemente, umas frases dessa, né? É o separado juntinho, né? Como é que pode estar separado e junto ao mesmo tempo, né? Ou você está separado do mundo ou junto do mundo. Não, eu vou estar no mundo, mas eu vou estar separado. Jesus disse claramente: olha, vocês podem estar no mundo, mas vocês não pertencem ao mundo. Vocês são separados. Nós não podemos estar no mundo querendo viver exatamente tudo que o mundo faz. Assim, mas eu sou crente. Assim, mas qual é a diferença? Existe uma brincadeira: se você tem focinho de porco, orelha de porco, nariz de porco, mas se eu não sou porco, sou porca, é a mesma coisa. A mesma natureza, só mudou o sexo. Ah, não, mas eu não sou do mundo. Mas você está doido para ficar no mundo? Você faz tudo que o mundo faz. Você gosta das coisas do mundo. Não, você não está sendo santo, não está santo. Você não está separado. Se nós queremos viver segundo a palavra de Deus, nós precisamos, a primeira coisa é ter esse desejo de viver segundo a palavra de Deus. Porque conhecer a palavra por conhecer a palavra, o diabo também conhece. Afinal de contas, ele citou a Bíblia para Jesus. Ele citou, ele conhece e continua sendo o diabo. Ah, mas eu creio em Deus. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. É o que nos diz a palavra. Então, crer só, conhecer não. Eu preciso conhecer, mas eu primeiro tenho que decidir assim: eu quero me aproximar de Deus, eu quero me separar para Deus. Ele espera isso de mim. Se eu não fizer isso, não vou poder me aproximar dele. Isso é uma primeira decisão. A segunda, eu preciso conhecer a palavra. Se eu quero fazer a vontade de Deus, eu preciso conhecê-la, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso estudar o que Jesus nos ensinou, eu preciso entender o que isso significa para a minha vida. Eu quero me dedicar e por isso eu preciso conhecer aquilo que eu vou me dedicar. Nós podemos aprender a identificar o pecado através da leitura da palavra, da meditação da palavra. Eu preciso aprender não apenas a identificar, mas também a resistir à tentação. E o terceiro passo é aplicar, porque conhecer só, né? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Tem uma música muito curiosa que diz isso. Eu já sei que eu preciso aprender. Ou seja, eu preciso colocar em prática. Jesus disse que aquele que ouve suas palavras e não as pratica, eu posso ouvir as palavras de Jesus, mas não praticar. Estou tendo uma concorrência que os irmãos podem perceber, né? Eu posso ouvir a palavra, mas não praticar. Jesus disse que aquele que faz isso é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a areia. Ele construiu a casa. Só que está sobre a areia. A hora que vier a chuva, a hora que vier o vento, a hora que vier a tempestade, a hora que vier o terremoto, naquela região tem um terremoto, né? E a casa cai. Eu estava comentando na escola dominical que existem palácios no Japão e na China que estão de pé há milênios. São todos construídos em madeira, enormes. Suportam terremoto e não cai. Ele foi construído sem um prego. É todo por encaixe.
Você imagina um castelo enorme, de 3, 4 andares de altura, todo feito em madeira, sem nenhum prego, só com encaixe. E ele está lá há mais de 1000 anos. E já sofreu um monte de terremoto. E não cai. Você imagina se um homem pode fazer isso? Deus pode fazer na sua vida. Ele diz: olha, se você ouve as minhas palavras e as pratica, você se torna semelhante a um homem que, ao construir sua casa, constrói sobre a rocha. E vem a chuva, vem a tempestade. Ele diz: se vier, quando vier, ela vem. Mas a casa resiste. Por quê? Porque você buscou santidade. Você buscou fazer a vontade de Deus. Não apenas ouvir e entender, mas praticar a vontade de Deus. E a última parte dessa meditação, ela diz respeito a algo muito curioso no texto que lemos, que Deus espera de nós que nós nos santifiquemos, que nós sejamos santos, mas é Ele quem nos santifica. Como é que pode um negócio desse? Por que Ele já não nos santifica direto? Tem a nossa parte. Deus vai nos santificar. Nós devemos ter uma atitude de buscar a santificação, mas quem realiza a santificação é Deus. Tem alguns exemplos muito simples, né? O texto que nós lemos em Isaías diz claramente: ele estava orando a Deus, na presença de Deus, eles aparecem para ele e disse: olha, eu não sou digno, não pode deixar, eu vou cuidar para que você seja santificado. E toca lá, você realmente é impuro, mas agora você foi purificado. Então quem que purificou Isaías? Deus. Ele estava no templo, ele estava orando, ele viu a presença de Deus, ele reconheceu a necessidade de ser santo. Deus disse: ok, é isso mesmo, vou santificar você. Quem fez isso foi Deus. Querem ver um exemplo muito simples? Eu quero ficar moreninho, quero tomar um sol. Isso é uma decisão. Eu quero ficar moreno, quero tomar um sol. Aí eu estaria no sol, né? Vai de short para lá e tal, fica no sol. Quem faz você ficar moreno? O seu desejo de ficar moreno? É o sol que faz você ficar moreno. O sol. Eu quero ficar moreno. Aí você fica, à noite eu quero ficar moreno. Não vai acontecer nada. Porque quem faz você ficar moreno é o sol. O seu desejo, você toma uma atitude. Eu vou lá ficar no sol para ficar moreno. Por que eu fiquei moreno? Porque eu tomei uma atitude de ficar no sol. Mas quem fez eu ficar moreno foi o sol. O sol junto com a sua atitude. Se você fica trancado dentro de casa e o sol lá fora, não vai acontecer nada. Eu quero ficar moreno, então eu vou lá para o sol. E eu fico moreno. Mas quem me fez ficar moreno foi o sol. Eu tive a atitude, mas quem fez ficar moreno foi o sol. Simples assim. Um texto de 1 Coríntios que fala também sobre isso, assim: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ele está falando sobre a versículo anterior, assim: eu preguei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, né? Ele diz: cada um tem uma participação, mas o verdadeiro crescimento vem de Deus. Então você imagina a seguinte ilustração, né? Usando essa parte da Bíblia: você capina a terra, você prepara a terra, você aduba a terra, aí você põe umas sementes lá, você rega e nasce um pé de milho. Quem que deu o crescimento? Deus deu o crescimento. Você preparou. Como é que eu sei que foi Deus que deu o crescimento? Faça exatamente tudo que eu acabei de falar e põe uma semente de plástico lá no lugar. Vai crescer alguma coisa? Não. Como você não fez tudo igual? Mas a semente era de plástico. Ela não tinha vida. Ela não tinha vida. Quem dá o crescimento é Deus. Então você pode planejar toda a sua santificação. Se Deus não santificar você, você não vai ficar santo. Porque é só a sua ação humana. A verdadeira santificação é Deus que nos santifica. É Deus que nos santifica. Há uns domingos atrás, na escola dominical, nós estávamos discutindo sobre salvação, né? Porque a santificação está ligada. Você é salvo e depois se santifica. Sai da lama e depois tira a lama de dentro, como eu acabei de dizer. E acontece que você verificar a santidade de alguém, Deus olha para nós e sabe. Mas eu olho para vocês olham para mim, nossa, aquele parece santo. Parece. Eu não sei quem é santo. Como é que eu vou saber? Eu posso ter evidências, eu tenho evidências, mas evidência não é prova, né? É uma evidência. Olha, a
pessoa está em busca do Senhor, leva a Deus a sério. Mas muitas vezes, pessoas que levam a Deus a sério acabam se afastando, nunca mais voltam. E fica aquela discussão: como é que a gente reconhece quem realmente é crente, né? Quem é que reconhece quem realmente é uma nova criatura? Às vezes a pessoa diz que é crente, mas está ligado tanto ao mundo que, assim, mas como assim? Não existe evidências de vida eterna ali. Eu estava numa discussão sobre isso. Essa discussão é bastante comum, né? E eu estava numa discussão sobre isso há um tempo atrás, já tem alguns anos. Era uma festa só de crente, mas eu não conhecia ninguém. Estava aí, foi nos Estados Unidos, isso é outro país, uma pessoa que... E estava todo mundo: ah, mas como é que a gente sabe quem é crente ou não? Eu falei assim: eu sei como é que sabe. Os demônios sabem. Pega uma pessoa endemoniada e chega perto para ver se ela não reconhece você é crente ou não. Aí o pessoal ficou meio assim e tal. Aí a conversa meio que acabou, saíram de perto e tal. Assim, sabe por que Satanás sabe? O demônio, ele não é onisciente ou onipresente, ele não sabe nada a seu respeito. Ele não sabe quantas vezes você vem à igreja. Ele não sabe se você faltou um domingo. Ele não sabe se você faz jejum. Ele não sabe nem se você lê a Bíblia todo dia. Ele não sabe. Como é que ele sabe quando ele olha para você? Ele vê a sua santidade. Ele olha, esse aí não. Ele está espelhando a presença de Deus. O Espírito Santo está ali nele. Ele está espelhando a presença. Ele está vendo, é como se fosse a lua, assim, está brilhando o sol que reflete nisso. Não, a presença de Deus está brilhando nele. E esse aí não. Esse aí não. Ele vê a nossa santidade. Ele não vê o que se eu vou de terno para a igreja todo domingo. Eu tive uma época na minha vida em que eu fui na casa de uma pessoa, né, que se dizia pastor. Era dia de verão, eu passei na casa dele, fui visitar, eu estava de bermuda, e ele me repreendeu, porque eu estava de bermuda. Ele disse: não, o pastor não pode estar de bermuda, tem que demonstrar santidade. Santidade porque eu vou vestir terno. Nossa, o mundo diabo também pode vestir terno. E daí? E o índio que anda pelado, ele não é santo então? Então, como assim? Esse conceito de santidade que reflete somente a aparência não serve para nada. O mundo espiritual sabe olhar para nós assim: ele ali tem santidade. Por quê? Porque a presença de Deus está brilhando nele. Ele está refletindo a presença de Deus. Exatamente quando você vai para o sol, você vai ficando moreno. Você esteve no sol, não esteve? Estive. Como é que você sabe? Você está moreno. E algum hora você esteve na presença de Deus, você está moreno, você está brilhando a presença de Deus. Então a santidade, na medida que nós nos aproximamos de Deus, Ele nos santifica, nós começamos a brilhar com o brilho dele, com o brilho da sua santidade. É isso que nós devemos buscar. Buscando a presença de Deus, a santidade dele começa a brilhar em nós. Não adianta você fazer uma série de coisas, e isso está num texto bastante conhecido também, que é em Colossenses, no capítulo 2, vou ler rapidamente aqui, os versículos de 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas coisas, essas coisas, com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade, ou contra as forças da carne. Aqui a sensualidade não é sexualidade, a gente está dizendo sensualidade das coisas que vêm da carne, dos sentidos, ligado ao sentido. Você tem uma natureza carnal, você não vai esconder ela vestindo um terno. Não adianta. Não adianta você vestir um terno e dizer: eu agora fiquei santo, vestir a pele de ovelha. Continua sendo lobo. Ou não. Na verdade, a santidade está dentro de nós, não é a aparência. E não adianta você construir essa aparência, que é o que o texto diz. Não adianta: eu não provo isso, eu não faço aquilo, eu não mexo naquilo outro, eu não faço um monte de coisas. Bom, o cachorro também não faz. E nem por causa disso ele é santo. Então não é isso que faz a nossa santidade. É o buscar a presença de Deus.
entender a sua vontade, praticar a sua vontade. Claro que se afastar do mal faz parte também, mas não é só isso. O afastar-se do mal é o não fazer, mas existe o fazer. E o fazer é se aproximar de Deus, buscar o santo, buscar aquele que nos santifica. Deus nos santifica. E estar na presença de Deus nos santifica. Assim como quando você está no sol, você fica moreno, porque o próprio sol é que faz a gente ficar assim. Então Deus nos santifica. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos dos pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Tiago capítulo 4, versículo 8. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 22. Nós estamos libertos do pecado, não livres do pecado, libertos do pecado. Ou seja, eu não sou mais escravo do pecado. Eu posso dizer não ao pecado. Ele está presente, mas eu não sou mais escravo dele. Então, eu estou liberto. Eu não estou livre, estou liberto. Porque eu posso fazer, eu posso pecar se eu quiser, mas eu não sou obrigado. Eu posso dizer não, eu estou liberto. Eu estou liberto do pecado, eu fui feito servo de Deus. E eu tenho um fruto da santificação. E o fim, a vida eterna. Porque nós acabamos de ler lá em Hebreus 12, 14, sem santificação ninguém virá a Deus. Deus é santo, Ele é o santo. Para se aproximar dele, nós temos que buscar a santidade. À medida que nós vamos nos aproximando, ou o contrário, quanto menos santo, mais longe estaremos de Deus, mais distante estamos dele. Lembrando que o processo de santificação tem o nosso desejo de fazer, e ao mesmo tempo Deus está nos santificando, Ele está nos purificando. Amém? Libertos do pecado, feitos servos de Deus, temos o nosso fruto de santificação, a vida eterna. Pai, obrigado pela Tua palavra, que ela possa nos edificar, que o Teu Espírito venha completar aquilo que não foi dito pela ineficiência humana, mas que o Teu Espírito encontre essa liberdade de falar ao nosso coração, de transformar o nosso coração, que desejemos sempre mais e mais nos aproximar de Ti, buscando essa santificação que é o Teu desejo para nós. Abençoa-nos nesse dia, nos leva-nos para casa, que possamos estar cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus, em nome de quem oramos.